Fala pessoal, um abraço para todo mundo que sempre nos acompanha através das redes sociais, canal Esporte Grupo Independente, para falar de Lajadense, que já está pensando sim na temporada de 2022. Claro que a frustração ainda é grande por não ter conseguido o acesso para a elite no ano que vem, mas claro que a expectativa já é para a permanência de muita gente que conseguiu elaborar um trabalho espetacular nessa temporada. Lajadense que entrou como azarão na competição e faltou alguns detalhes para não conseguir o acesso. Comissão técnica já é um assunto, né, que está bem encaminhado, Moisés, mas também jogadores. Né? O executivo de futebol, a tendência é permanência também, tanto é que já está trabalhando nesse projeto. Mas os jogadores já estão também sabendo daquilo que o clube pretende para o próximo ano. Felipe, o René Franco, que é o executivo de futebol do Lajadense, deve permanecer. Não está totalmente ajustado ainda, as conversas continuam, mas ele que está à frente de várias renegociações e algumas renovações e outras novas negociações, inclusive já vislumbrando a próxima divisão de acesso, o Luca Lenz, que foi supervisor do Lajadense, também deve permanecer. Deve permanecer o Luca Lenz à frente do Lajadense. E já começam algumas especulações e dá para trabalhar também com nomes que foram sondados por algumas equipes. Por exemplo, Iago, zagueiro do Lajadense, ele foi sondado pelo Novo Hamburgo, que joga a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Renan, volante, São Luís de Juí e Novo Hamburgo também tem interesse nesse jogador. Luca Giovanella, Santo André de São Paulo. Santo André teria interesse em contratar o Luca Giovanella. E o Ariel são várias equipes que têm interesse na contratação do jogador. Por exemplo, o Caxias, o Aimoré, o 15 de Piracicaba. Esses times sondaram o Lajadense para saber da situação do Ariel. Se ele tem contrato longo, se ele é jogador do clube, quando que termina o contrato dele, se o Lajadense tem interesse em emprestá-lo. Então são muitos jogadores que já receberam sondagem de outras equipes. Só que não para por aí. O Lajadense tem interesse na renovação de mais jogadores. Por mais que esses jogadores não receberam ainda algum tipo de sondagem. São eles, os jogadores que o Lajadense teria interesse pela renovação já imediata. O Lajadense renovaria agora no final da temporada. O lateral direito, Marlon Filipim, fez um bom campeonato, né? Com certeza, excelente. Eu acho que foi daqueles jogadores mais regulares da competição. O zagueiro Iago, que te confesso que comecei assim a ter um pouquinho de desconfiança do Iago e na reta final foi um dos que terminou legal, não mais assim. Melhor temporada dele, na minha avaliação. Sem nenhuma dúvida. O lateral esquerdo, Alan Baldi, também foi bem, é da casa, né, de Santa Clara. Começou como reserva, mas foi ganhando a posição, terminou como titular. E foi muito bem, né? Foi bem. O capitão Renan, que tem muita base, muita força e é muito novo, né? Fez uma ótima divisão de acesso o Renan. O volante e meia Darlan, também o Lajadense tem interesse pela renovação dele. Luca, que é uma das promessas do Lajadense, e o artilheiro Ariel. São esses jogadores que o Lajadense teria interesse pela renovação agora já. O Ariel é um jogador que é natural que também tenha o interesse de outras equipes, porque ele é um jogador que já tem base, né? Ele passou por Juventude, passou pelo Grêmio, e a gente observa que ele é um jogador assim que cresce em momentos importantes. Tanto é que foi o goleador da competição. Ele tem faro de gol, né? Ele tem faro de gol. Às vezes ele não precisa nem fazer muita força para fazer o gol, porque a bola, de repente, termina no pé dele e ele só conclui. São jogadores importantes do Lajadense. O Lajadense teria interesse na renovação desses atletas. Só para citar mais uma vez, quem já fez sondagem ao Lajadense para tentar a contratação desses atletas? Novo Hamburgo, Caxias, Aimoré, São Luís, Santo André e 15 de Piracicaba. São os jogadores que mais chamaram a atenção na temporada de 2021. Foi realmente uma grande campanha, os jogadores vão se valorizar, é absolutamente normal. Claro que o Lajadense vai encontrar um pouco mais de dificuldades, mas não há nenhuma dúvida que para começar o projeto 2022, ele precisa sim manter uma estrutura e mantendo aqueles que realmente foram os destaques da equipe. Aí é o segredo para começar bem a próxima temporada, alguns ajustes, né? Um temperinho a mais e um time ainda mais forte. O Lajadense que já trabalha pensando na temporada de 2022, mesmo que não tenha ainda na mão as datas de quando vai começar a divisão de acesso. Não te esquece, te inscreve no canal Esporte Grupo Independente. Valeu, um abraço.